Olá pessoal, vocês puderam observar que a gente começou o estudo da função exponencial. O que é uma função exponencial? É toda função onde o expoente, a variável está no expoente. Então nós temos a definição geral f de x igual a elevado a x, e aí a função exponencial ela tem algumas restrições. Eu vou ter o quê? Meu a tem que ser maior do que zero e o meu a tem que ser diferente de 1. O que é o A? O A vai ser um número real que vai aparecer aqui, ó. Esse A aqui, o que ele vai ser para nós? Ele vai ser um número real. Esse A ele vai ter que ser maior do que zero e esse A ele precisa ser diferente de 1. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho f de x igual a 2 elevado a x. Então meu A vale 2 e a minha variável aqui, ó, é x. Mas poderia ser x mais 2, x mais 3, 2x mais 4. Desde que haja presença da variável no expoente, ela vai ser uma função exponencial. E desde que o meu a obedeça esses critérios. Então o a tem que ser maior do que zero e o a tem que ser diferente de 1. E aqui eu vou ter o que? H de x, sendo meu a 1 sobre 2 e a variável x, tá? Então eu tenho aqui, ó, nesse caso o meu a valendo 2 e aqui valendo meio, só para lembrar para vocês que esse a pode assumir qualquer valor real, desde que o a seja maior do que zero e diferente de 1. Aqui nós temos um valor maior do que 1 no caso, né, que é o 2, e aqui nós temos o meio que está entre 0 e 1. O que acontece? Se esse a for maior do que 1, que é o caso desse primeiro exemplo, a minha função exponencial ela pode ser classificada como crescente. Então o gráfico dessa função vai ser o que? Um gráfico crescente. E se o meu a tiver entre 0 e 1, então se o meu a for maior do que 0 e menor do que 1, ela vai ser o que? Essa função vai ser uma função decrescente, que é o caso do segundo exemplo aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma função decrescente. O meu gráfico aqui, ele vai decrescer. Depois, na hora que eu for explicar para vocês como que vai fazer as atividades, nós vamos ver como que o gráfico da função pode ser crescente ou pode ser decrescente, tá? Mas isso aqui era só para me mostrar para vocês a definição da função exponencial e quando ela é crescente e decrescente, tá ok? Lembrando sempre que a função vai ser exponencial se eu tiver a variável no expoente. O meu expoente tiver o quê? A presença de uma letra, tá ok? E aqui, ó, o meu a ele tem que ser sempre diferente de 1 e maior do que 0. Pessoal, com relação aos exercícios, eu pedi para vocês resolverem os exercícios 9, 10, 11 e 12 da página 157. No exercício 9, nós temos que construir o gráfico dessas funções. Então, eu vou ter lá a f de x igual a 5x, b, g de x igual a 1/3 elevado a x, a c, h de x igual a 1/4 elevado a x, e na d, i de x igual a 4 elevado a x. Então, para cada uma delas, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir valores para x e encontrar valores de f de x e representar eles no plano cartesiano. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Na 10, eu tenho que associar, dadas as funções do item A, f de x igual a 3x mais 1, a b, g de x igual a 2 elevado a x mais 1. Na c, nós temos h de x igual a meio elevado a x menos 1. E na D nós vamos ter I de x igual a 4 elevado a x menos 1. Para cada um desses casos, eu vou ter que associar o gráfico correspondente à função. Então, vamos supor, eu analiso a função A e vou ver qual desses gráficos aí, se o gráfico 1, 2, 3 ou 4 é o correspondente à função A. Eu vou lá e marco 1, tá? É assim que nós vamos fazer. Então, qual gráfico corresponde à função A? Se for, por exemplo, o gráfico 1, eu vou lá no item A e marco que é o gráfico 1. Na 11,
vocês vão ter que determinar a imagem da função f de x igual a 2 elevado a x mais 4. Essa questão eu vou fazer com vocês, tá? Daqui a pouco eu resolvo ela. Eu estou comentando aqui primeiro sobre cada uma das atividades, e aí depois a gente vai ver como que faz algumas, e nessa 11 aqui eu vou fazer ela, vou resolver ela para vocês, tá? E na 12, nós temos que classificar as funções como crescentes ou decrescentes. Lembra que eu falei para vocês que para ela ser crescente, o nosso A ele tem que ser maior do que 1, e para ela ser decrescente, o A tem que estar entre 0 e 1. Então o que eu vou observar? Por exemplo, aqui na A, eu vou ter que ver se raiz de 2, se ele é maior do que 1, ou se ele está entre 0 e 1. Se ele vai se enquadrar num desses dois tipos de valores. Se ele é maior do que 1, ou se ele é um valor que está entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0 e menor do que 1. Se ele for maior do que 1, essa função é crescente. Então eu vou colocar aqui na frente, função crescente. Se ele for um valor entre 0 e 1, aí eu vou colocar aqui na frente, função decrescente. Eu vou ter que analisar esses dois casos. Então é assim que nós vamos resolver essas atividades. Aí eu vou explicar para vocês como fazer cada uma delas. Eu vou resolver um exemplo de cada. Na 1 eu vou fazer 2 exemplos, tá ok? Para vocês verem. E aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai classificar resolvendo um item de cada uma dessas funções, tá certo? Pessoal, aqui no exercício 1, a como que eu vou fazer? Eu já atribuí alguns valores. Nós vamos escolher valores aleatórios, os que eu quiser para x, e vou encontrar os valores em y. Então eu escolhi aqui para x 0, 1 e 2. Quando x é 0, eu vou ter o quê? 5 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Então f de x igual a 1. Quando x é 1, eu vou trocar aqui no lugar do x. Ó. 5 elevado a 1 é o próprio 5. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. E depois eu usei o 2. No lugar do x eu troco por 2. Vai dar 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que deu 25. Então, para x igual a 0, f de x é igual a 1. Para x igual a 1, f de x igual a 5. Para x igual a 2, f de x igual a 25. O que eu fiz aqui? Determinei meus pares ordenados. A gente sabe que f de x está relacionado com y. Então, aqui, os valores que eu obtive para f de x, eu vou representar ele no eixo y. E os valores de x aqui na reta x. Quando x é igual a 0, eu tenho o quê? Que f de x é igual a 1. Então, eu vou ter o ponto 0 e 1 aqui. Depois, quando x é igual a 1, f de x vai ser igual a 5. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar o ponto 1 e 5, tá? Eu venho aqui, ó, e marco o ponto 1 e 5, que é esse ponto aqui. E depois, quando x é igual a 2, f de x é igual a 25. Eu vou usar só os valores que eu preciso para determinar o gráfico. Eu não preciso fazer o gráfico todo pontuado certinho. Só vou usar os valores que eu preciso. Então, aqui, ó, quando f de x é 25. Então, eu vou ter esses pontos aqui, ó. Quando x é igual a 0, f de x é igual a 1. Quando x é igual a 1, f de x é igual a 5. Quando x é igual a 2, f de x é igual a 25. Como nós vimos, o a aqui ele é maior do que 0. Então, ela vai ser uma função crescente. Como que esse gráfico vai se comportar? Esse gráfico vai se comportar assim, ó. Nós vamos pegar aqui do 1, ó, e traçar o gráfico. O gráfico da função exponencial, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma curva. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, ó, perdão, tá, ó, e vou traçar, ele vai ser parecido com uma curva. Não vai ficar uma curva perfeita, porque eu não sou um exímio desenhista. Mas se a gente fizer no gráfico, vocês vão perceber que é uma curva. Então, para traçar o gráfico, o que a gente faz? A gente liga os pontos, tá? Isso no item A. Então, está resolvido. O que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função vai ter esse comportamento aqui, ó. Como ela é uma função crescente, ele vem da esquerda e cresce para direita, tá? Agora nós vamos ver
um exemplo que é uma função decrescente, que é a C, que eu tenho aqui, ó. O meu A aqui varia entre 0 e 1. Eu não tenho 1/4. 1 dividido por 4 é 0,25. Então é um valor que está entre 0 e 1. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Atribuí valores para x e obtive valores em f de x. X igual a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. X igual a 1 vai ser o próprio 1/4. X elevado a 2, como o expoente está na variável, tem que elevar o 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. E o número de baixo ao quadrado também, porque aqui é uma fração, né? Então 4 elevado ao quadrado vai ser o quê? 16, tá? Então o que é que nós vamos fazer? Novamente nós vamos marcar os pontos aqui, ó. Para 0 e 1, o que eu vou ter? O ponto 1 aqui. Para 1, ó, 0 e 1, 0 no x e 1 no y. Para 1, eu vou ter 1 no x e 1/4 em y. Então vem aqui, ó, e marco 1 e 1/4. Depois, para x igual a 2, eu vou ter o que? F de x igual a 1 sobre 16. Então a gente vem aqui e marca o ponto 2 e 16. Como que eu traço o gráfico agora? Ligando os pontos. Então o gráfico dessa função ele vai ter esse comportamento aqui, ó. E aqui já ficou melhor um pouco do que no primeiro. Também é uma curva, só que aqui, ó, aqui a gente tem nesse exemplo, ele vai da esquerda para a direita, e no outro exemplo, ele vai da direita para a esquerda. Então, quando a função é decrescente, ele vai aumentando. Quando é decrescente, os valores vão diminuindo, tá ok? Por isso que a gente classifica elas em funções crescentes e decrescentes. Pessoal, na 10 eu vou fazer a da 10 para vocês, que f de x é igual a 3 elevado a x mais 1. Eu vou dar uma dica para vocês, ó. Nessa daqui em que vocês têm que localizar o gráfico, calculem para x igual a 0. Ó. Aqui em f de x eu vou calcular o valor de f de x para x igual a 0. Porque daí eu consigo perceber onde o gráfico vai estar cortando o eixo e y, e aí fica mais fácil para mim analisar qual que vai ser. Então, nessa A aqui eu vou calcular o f de 0. Quando x for igual a 0, eu vou ter o quê? 3 elevado a 0 mais 1. 3 elevado a 0 mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, né? 0 mais 1 dá 1. Então, quando x é igual a 0, o f de x ele vai ser igual a 3. Aí eu vou procurar entre esses gráficos onde o gráfico vai estar cortando o eixo y no 3. Aqui corta no 3? Não, ó. Aqui ele vai cortar o gráfico em 2. Na 2, ele corta o gráfico em um valor um pouco menor do que 1, ó, próximo do 0 aqui. Na 3, onde ele corta o gráfico? Onde está o gráfico? Onde que o gráfico da função vai estar cortando o eixo y? Aqui na 3, ó, na 3 ele vai cortar exatamente no 3. E depois na 4, onde esse gráfico corta o eixo? Ele passa pela origem, tá vendo? Ele vai passar pelos eixos aqui, mas na origem ele nem passa sobre o eixo x. Ele vai estar passando na origem aqui no ponto 0, 0. Como eu verifiquei que quando f de x é igual a 0, f de x, ó, quando meu x é igual a 0, f de x é igual a 3, então o único gráfico que pode ser vai ser esse 3. Então eu venho aqui na A e coloco 3, né? Ó. Eu não vou riscar aqui porque eu estou com o livro. Então vocês vêm na A e associem a A ao item 3. Depois na B, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular g de 0. Eu vou fazer g igual a 0, vai dar o quê? 2 elevado a 0 mais 1. 2 elevado a 0 é quantos? Qualquer valor elevado a 0 é 1. 1 mais 1, 2. Aí eu vou procurar qual desses gráficos aqui corta, ó, o gráfico corta o eixo y no 2, tá? Onde vai ser, ó? De cara aqui vocês já vão ver onde tá. Só não vou falar para vocês qual que aí vocês precisam resolver as demais, tá? Agora, na 11, o
que vocês têm que fazer? Lembra que eu falei para vocês que eu ia calcular a 11, que eu ia resolver a 11 para vocês? Na 11 está perguntando qual é a imagem da função f de x igual a 2x mais 4. Se achar conveniente, use um software de construção de gráficos para ajudar na resolução. Como a gente ainda não sabe usar nenhum software de... Vocês podem observar que alguns exercícios pedem para a gente usar um software de construção de gráfico, mas eu ainda não ensinei vocês a usar nenhum software de construção de gráfico. Quem sabe a gente não tem oportunidade de aprender algum, e aí eu ensino para vocês, vou tentar usar um software de construção de gráfico, já que a gente está usando bastante funções. Eu vou pedindo desculpa para vocês por algum erro de pronúncia, porque vocês sabem, a gente às vezes ao falar um termo ou outro acaba cometendo algum deslize. Então aqui eu quero saber qual a imagem da função f de x igual a 2x mais 4, e aí se achar conveniente usar um software. Como a gente não usa o software, a gente vai resolver isso estudando a... Então nós vamos atribuir alguns valores para f de x e verificar o comportamento dessa função. Quando eu faço f de 1, eu vou ter 2 elevado a 1 mais 4. 2 elevado a 1 é 2, 2 mais 4, 6. Se eu faço f de 0, eu vou ter 2 elevado a 0 mais 4. 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então vai ficar 1 mais 4, que é igual a 5. E depois eu vou fazer aqui para o valor entre 0 e 1. Eu fiz f de meio. Da definição da radiciação, quando eu tenho um número elevado à forma de fração, eu posso escrever ele como raiz. Então, se eu tenho 2 elevado a meio, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 2 mais 4. Raiz quadrada de 2 é um valor maior do que 0 somado com 4. Então, eu vou ter raiz de 2 mais 4. Também vai dar o quê? Um valor maior. Observe que nos três casos eu vou ter o quê? Eu vou obter um valor maior do que 4. Para f de 1 eu tive 6. Para f de 0 a gente obteve 5. E para f de meio nós obtivemos raiz de 2 mais 4, que também dá um valor maior do que 4. Então, nas três situações, nós temos valores maiores que 4. Então, como que eu posso representar essa imagem? Lembrando que a imagem são os valores que f pode assumir. Então, quais são os valores que f pode assumir? F pode assumir qualquer valor de x pertencente aos reais, tal que x, a imagem de f vai ser o quê? X maior do que 4. Sendo esse x pertencente aos reais, sempre eu vou obter o quê? Um valor para f que ele seja maior do que 4. Então, eu posso escrever a imagem de f, representar a imagem de f dessa forma aqui, tá ok? Então, é assim que a gente resolve a questão 11. Agora, na 12, vou pegar o livro de novo aqui, para a gente calcular a 12. O que nós vamos fazer na 12? Eu vou resolver uma para vocês também. O que nós temos que verificar na 12? Só peço perdão um pouquinho pela qualidade da imagem, tá? Na 12, nós temos que classificar em função crescente ou decrescente. Eu não vou poder riscar o livro aqui, mas eu vou comentar o item A da 12 para vocês saberem o que vocês vão fazer. Vocês vão ter que classificar as funções dadas em crescente ou decrescente. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o meu A aqui. Nesse caso, o meu A é raiz de 2. Então, aqui na G de x, eu tenho G de x igual a raiz de 2 elevado a x. Na B, H de x igual a raiz de 2 por 2 elevado a x. E na C, eu tenho I de x igual a π sobre 2 elevado a x. Então, eu vou ter que verificar se esses valores são maiores que 1 ou eles estão entre 0 e 1. Se eles estiverem entre 0 e 1, a função é decrescente. E se eles forem maiores que 1, a função vai ser crescente. É isso que eu vou ter que fazer. Primeiro aqui na A, eu vou analisar a raiz de 2. Raiz de 2, se a gente calcular ele, fizer ele na calculadora, a gente vai perceber que ele é um valor maior do que 1. Como ele é um valor maior do que 1, como que eu classifico essa função? Essa função vai ser o quê? Uma função crescente. Se fosse um valor entre 0 e 1, ela seria decrescente. Mas como raiz de 2 é um valor maior do que 1,
eu vou aqui e escrevo. Ela vai ser o quê? Uma função crescente. E assim vocês vão fazer na B e na C. Vocês vão verificar se esses valores aqui são maiores do que 1 ou eles estão entre 0 e 1. Se eles forem maiores que 1, crescente. Se eles estiverem entre 0 e 1, decrescente. Aí vocês vão ter que verificar. Então era isso, pessoal. Eu estava devendo a explicação das atividades para vocês. Peço desculpa pela demora. E bons estudos, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp.